Olá, seja bem-vindo ao meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um caso que aconteceu na França. O nome do assassino é Michael Funiretti. Ele foi um serial killer que viveu na França. Ele cometeu seus atos, suas atrocidades, seus crimes dentro do período de 14 anos ali na França e na Bélgica. Para você conhecer um pouquinho mais sobre este caso, permaneça neste vídeo e já coloca o seu like aqui nesse vídeo. Foi uma pesquisa muito extensa, uma pesquisa grande. Este é um caso que eu busquei no YouTube aqui no Brasil, eu não achei. Então, para me ajudar, para incentivar também, já coloca o seu like aí. Também já se inscreva no canal e deixe um comentário no final do vídeo contando o que você achou. Então vamos lá para o caso de hoje? Michael Funiretti nasceu no dia 4 de abril de 1942 em Sedan, na França, perto da fronteira com a Bélgica. O pai de Michael foi um metalúrgico e a mãe de Michael, ela era filha de um fazendeiro, ela cuidava dos afazeres da casa. A mãe de Michael não trabalhava fora de casa, somente o seu pai, e era através do trabalho do pai que entrava o sustento para dentro da casa de Michael. O Michael, ele era uma criança muito quieta na infância. Ele tinha um QI ligeiramente acima das outras crianças, então ele era um pouco mais inteligente do que muitas crianças. E ele amava xadrez e amava ouvir música. Então ele passava boa parte do seu dia jogando xadrez. Ele lia muito a respeito do xadrez e também ele gostava muito de ouvir música clássica. Algumas músicas ele também gostava de dançar. Então, a infância do Michael foi praticamente isso. Como adulto, o Michael ele não permaneceu muito nos empregos, ele tinha muita dificuldade em estar em um lugar só. Primeiramente, ele arrumou um trabalho como guarda florestal, mas não deu certo, ele acabou saindo do emprego. Depois, ele arrumou um trabalho como supervisor de uma escola, mas como o Michael tinha uma personalidade um pouco estranha e esquisita, as pessoas não quiseram que ele continuasse no emprego, então mais uma vez o Michael estava desempregado. Então sempre foi assim, a vida dele praticamente era assim, arrumava o emprego e logo era despedido por causa da personalidade difícil, ele não sabia lidar com as pessoas. Mas o Michael, ele estava prestes a descobrir que a vocação dele não era algo nada natural. Em 1966, o Michael estava em um relacionamento, ele estava casado, e foi bem nesta época que aconteceu a primeira prisão de Michael. Ali no meado do ano de 1966, o Michael passou a mão em uma criança, não se sabe ao certo aonde, mas essa criança contou o que havia acontecido e o Michael então foi preso por pedofilia, por tentar abusar de uma criança. Por causa disso, a primeira esposa de Michael se divorciou dele, então na prisão ele ficou sozinho, ninguém foi visitar ele, né, porque ele não tinha contato com sua família. Quando o Michael saiu da prisão, ele novamente se casou, também não achei o nome dessa mulher. Ele se casou e com essa mulher ele teve 3 filhos. Então tudo estava indo muito bem, o Michael tinha parado um pouco com seus desejos sexuais, mas novamente, algum tempo depois, o Michael foi preso por estuprar e tentar agredir uma criança que era menor de idade. E aí, mais uma vez, ele foi preso, a esposa dele se divorciou dele e foi embora com as crianças. Nesta época, enquanto ele ainda estava na cadeia, ele escreveu uma carta para uma igreja católica. E nesta carta ele queria um amigo com quem ele pudesse conversar, compartilhar das suas ideias, com quem ele pudesse se abrir. Como eu havia dito, Michael era uma pessoa muito sozinha no mundo. Ele não tinha família e agora também estava sem esposa. Foi então que uma mulher chamada Monique Oliver entrou em contato com o Michael por correspondências. Monique Oliver, ela era enfermeira e mãe de 3 filhos.
Quando criança, ela sofreu de gagueira e quando adulta, ela sofreu uma série de relacionamentos fisicamente abusivos. Então a Monique contou ao Maicon tudo aquilo que ela havia passado na infância, os seus relacionamentos abusivos. Ela havia tido 2 maridos que agrediram muito ela fisicamente e ela confessou ao Maicon que ela queria muito que os seus 2 ex-maridos fossem mortos. Então o Maicon, ele decide fazer um pacto com a Monique. Então eles combinam que o Maicon, ele irá matar os 2 ex-maridos de Monique, mas em troca ela deverá achar meninas virgens para o Maicon. Muitas pessoas questionam por que o Maicon queria apenas meninas virgens. E alguns questionam que o Maicon tinha problemas de ejaculação precoce, então ele queria meninas que não fossem experientes e que não questionassem a sua atitude ali durante a relação sexual, porque ele tinha medo de ser questionado. Então isso é uma das especulações de por que ele queria apenas meninas virgens. Não é algo que é certo, é apenas uma especulação. O Maicon também confessa a Monique que na sua infância ele havia sido abusado sexualmente por sua mãe e que isso também tinha causado nele muitos distúrbios mentais. Então os dois ali, eles trocam cartas contando um ao outro as suas experiências na infância. Então a gente já pode perceber que nós tínhamos 2 pessoas muito parecidas. O Maicon também havia sido abusado e a Monique também. Os dois se juntaram ali então para saciar os desejos sombrios que haviam neles. No acordo, a Monique deveria estritamente observar as meninas e descobrir se elas eram realmente virgens. Então a Monique fazia todo um processo. Ela, como ela era enfermeira, elas sempre estavam com meninas e assim que ela via uma moça que entrava dentro das características do Maicon, ela já anotava o nome e o endereço desta menina. Então, em 1987, o Maicon foi liberado da prisão e quem estava lá no portão esperando o Maicon era a Monique Oliver. O Maicon, ele foi liberado mais cedo da prisão porque ele era um prisioneiro modelo. E quando ele saiu da prisão, os dois foram morar juntos e somente 2 meses depois já começou a matança. Os dois começaram a colocar em prática tudo aquilo que eles haviam planejado durante a estadia do Maicon na prisão. Após sua libertação, que aconteceu em 1987, o Maicon e a Monique, eles foram viver juntos em uma vila na Borgonha, que fica na França, e logo depois de um tempo eles mudaram-se para um castelo que foi construído no século XVIII. Era uma área bem arborizada que ficava perto das Ardenas, que fica ali entre a fronteira da França e da Bélgica. O casal, eles tinham modus operantes e eles sempre agiam da mesma forma. Os dois, então, eles entravam dentro de um carro e paravam em uma certa região que eles percebiam que a moça sempre frequentava. A Monique, ela normalmente sempre estava com um bebê no colo, então ela dizia que precisava de ajuda para levar algo até o carro. Ela se mostrava com alguma dificuldade para fazer então com que a moça lhe ajudasse. Então ela levava aquela moça até o carro e quando chegava no carro, o Oliver sempre pegava a menina assim por trás e dava alguma paulada na cabeça, alguma pedrada ou um soco forte para desmaiar a menina e colocar dentro do porta-malas. A primeira vítima foi a Isabelle Laville, que tinha 17 anos. Ela morava ali na região central da Borgonha. No depoimento é contado então que a Isabelle, ela acompanhou a Monique até o carro. Ao chegar no carro, o Maicon então pega a Isabelle pelos cabelos de forma bem abrupta. Então ele prende ela contra o carro e grita com ela perguntando se ela era virgem ou não. E a moça, muito assustada, confirma na hora. Então, aí já acontece toda a sequência de um crime super sinistro. O Maicon não só praticava o abuso sexual, mas também agredia as meninas.
Todas as meninas que sofreram com o Michael sofreram de forma muito cruel. Eu não vou dizer detalhes do crime, mas o Michael amarrava, ele machucava, ele usava utensílios para machucar as meninas e todas as formas foram assim. A Monique, ela era responsável por pegar os corpos e desfazer-se desses corpos em algum lugar ali das matas que ficava ao redor do castelo. As vítimas do Michael foi a Isabelle Laville, de 17 anos. Ela foi sequestrada e morta em 1897 na região central da França. O seu corpo só foi encontrado nos anos 2000. Fabienne Leroy, que tinha 20 anos, ela foi sequestrada e violentada em Charlos, isso fica no leste da França, em 1988. O corpo dela foi encontrado logo no dia seguinte. Jeanne Deslamalte, ela tinha 22 anos, ela foi sequestrada em 1989. O corpo foi encontrado somente em 2014 numa propriedade que foi pertencente a Michael. Elizabeth Bridget tinha 12 anos, ela foi sequestrada em Namur, na Bélgica, em 1989. O corpo foi encontrado somente em 2004 numa antiga propriedade do Michael. Natasha Danais tinha 13 anos, ela foi sequestrada perto de Nantes, na região ocidental da França, em 1990. O cadáver foi descoberto 3 dias depois numa praia perto do local onde tinha sido sequestrada. Celine Saison, a jovem tinha 18 anos quando foi sequestrada. Isso aconteceu nos anos 2000. Ela foi violentada. O corpo acabou por ser descoberto 3 meses depois na Bélgica. Naina Trumbongong tinha 13 anos, ela foi sequestrada em 2001 em Sendam, no nordeste da França. Ela foi estuprada e violentada e o seu corpo foi encontrado na Bélgica em 2002. A polícia acredita que o Michael chegou a matar mais de 20 mulheres, mas quando ele foi preso, ele confessou somente 9 assassinatos. Durante todos esses anos, o Michael então praticou seus crimes em busca de meninas virgens, mas todo o plano macabro do Michael chegou ao fim no ano de 2003. Neste ano, por volta do meado do ano, o Michael então encontrou uma menina belga de 13 anos e ele tentou sequestrar e violentar a menina. Ele chegou a sequestrar a menina e a amarrar ela no fundo do carro. Porém, no meio da discussão ali, a menina então gritou muito, empurrou o Michael e conseguiu se soltar das amarras do Michael e ela conseguiu fugir. Ela conseguiu também anotar a placa do carro do Michael e correu para um lugar seguro, onde tivesse pessoas. Levaram a menina então até a polícia e lá ela deu o número do carro e também a descrição do homem. A polícia imediatamente vai atrás da placa do carro e eles encontram uma van com o mesmo número da placa. Dentro da van está o Michael. O Michael então é levado até a delegacia. Lá ele é reconhecido pela vítima. E também a polícia vai na casa do Michael para achar algo a mais, se tinha mais pistas. E quando eles chegam lá, eles encontram a Monique. A Monique também é encaminhada até a delegacia. E quando a Monique chega lá, eu acho que por medo de ser considerada mais culpada do que ela já era, ela então conta para a polícia tudo o que o Michael havia feito. Ela conta todos os detalhes para a polícia de tudo o que o Michael praticava. Ela conta como conheceu o Michael e que o Michael a influenciou a praticar esses atos com ele. Ela disse que ele a persuadiu, tentando enganar a polícia e tirar um pouco da sua culpa. Ela também colaborou com a polícia, levando eles até os corpos de algumas das meninas. O promotor que acompanhou o caso disse que o Michael ficou frio o tempo todo, que ele parecia um jogador de xadrez nato,
que é uma pessoa muito concentrada, então em todo momento o Michael ficou super concentrado, não chorou, não esboçou nenhuma reação. E isso já mostrou para a polícia que ele não era um homem normal. No dia do julgamento, o Michael confessou que ele tinha desejos sombrios, mas que todas as vezes que ele matou e assediou essas meninas, ele estava fora de si, que ele não era dono das suas ações. Ele disse também que esse desejo surgiu nele quando ele tinha 16 anos de idade e que ele não conseguia controlar. E ele também acrescentou que ele era um homem perigoso, que ele não merecia estar solto. No dia do julgamento do Michael e da Monique, havia muitas e muitas pessoas ao redor ali, querendo saber qual seria a sentença. Dentro do tribunal, havia também as famílias das vítimas que estavam ali em busca de justiça. Monique e Michael estavam lado a lado. A Monique acreditava que por ter ajudado a polícia, a sua pena seria minimizada. Porém, os dois foram considerados culpados em todas as acusações. E o Michael, ele foi condenado à prisão perpétua em 2014 e a Monique também foi considerada culpada e recebeu prisão perpétua. A Monique, ela deveria ficar no mínimo 26 anos na prisão antes de pedir uma apelação pela sua sentença. As famílias das vítimas comemoraram com choro e suspiros de alívio por ter colocado o assassino das suas filhas dentro da prisão. O Michael, ele foi conhecido como o Ogro ou a Besta das Ardenas, que era ali a região onde ele morava. E este é um caso, gente, que não tem muita coisa na internet, tem muita coisa em inglês. Eu não sei muito bem ler inglês, eu não sei praticamente nada, pra falar a verdade. Então foi muito difícil juntar, né, tudo e traduzir para vocês. Então eu peço que desde já você já coloque um gostei neste vídeo, tá bom? E este foi o caso, um caso bem assim chocante e complexo. Se você gostou deste caso, comente aí e também deixe uma opção de um próximo vídeo que eu possa gravar para você e para os outros ouvintes. Então fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!